Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos, senhores vereadoras, senhores vereadores, assistência. Hoje, dia 15 de dezembro de 2021, temos uma ata para ser votada, a ata número 25, de 2 de dezembro. Não sei se alguém tem alguma intervenção em relação à ata, se podemos votá-la. Eu não estive presente, portanto não vou votar. Quem vota contra a ata, quem se abstém? Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer intervir? Se não, passamos ao ponto número 1. Informações. O saldo do dia de hoje cifra-se em 3.711.840 euros. Operações não orçamentais, 1.183.453 euros. O ponto número 2 prende-se com participação do projeto Chus Guadiana, Associação Odiana. Não sei se alguém quer intervir nesse ponto. Portanto, a proposta vai no sentido de aprovar a segunda tranche no valor de 6.268 euros, a título com participação do município de Castro Marim no projeto Chus Guadiana. Alguma dúvida nesse ponto? Pode-se pôr à votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 2 prende-se com transferência de verba para a Junta de Freguesia de Altura, no pressuposto de haver o Carnaval de 2022, que a gente espera que isso aconteça, que a pandemia se vai embora. Alguma dúvida em relação a este ponto? Sr. Presidente, Tenha boa tarde, Sra. Vereadora. Está com uma aceleração. Não consegui acompanhá-lo. Estamos com calma. Está com uma aceleração. É assim, há pouco, pronto, não disse o valor do subsídio e agora também gostava que, pelo menos nesta proposta, dissesse qual era o valor do subsídio. Isto está só a ouvir mal, não é? Qual é o valor do subsídio para as pessoas saberem o que é que estamos aqui a votar? Estamos sempre no mesmo. Eu tinha uma ideia que tinha dito 6.269 euros, não? Não em relação ao Chus Guadiana. Ou então fui eu que não ouvi. Em relação à anterior, não ouvi. Pois, agora em relação... Mas esta não disse. Eu proponho, eu leio na íntegra a proposta. Considerando que o Carnaval da Altura é um evento-chave na dinâmica e desenvolvimento sociocultural da localidade e do Concelho, dinamizador e mobilizador, tanto das atividades do Concelho como da população, assumindo, portanto, um manifesto de interesse para o município, o número de participantes e de visitantes no Carnaval da Altura, que tem registado um crescimento notável enquanto evento, angariando um lugar de destaque na agenda cultural regional, que o evento contribui para o desenvolvimento do comércio local, que passa por enormes dificuldades e promove o nome da freguesia, que este tipo de apoio com participação se enquadra na linha J do artigo 25º da Lei 75/2013, 12 de setembro. Ainda os demais fundamentos apresentados na informação tal, tenho a honra de propor que a Câmara delibere propor à Assembleia Municipal que aprova a atribuição de um subsídio de 25.000 euros à freguesia de Altura para apoio à aquisição de materiais para ornamentação dos carros alegóricos e apoio à aquisição de trajes, conforme consta na informação atrás referida, ainda todo o apoio logístico necessário. Portanto, isto é no pressuposto também de haver o Carnaval, não é? Que a gente espera que isso aconteça. Mais alguma dúvida em relação a este ponto? Temos que pôr a votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém? O ponto número 4 prende-se com a empreitada estrutura de salvaguarda do cordão dunar da Praia da Altura. Isto tem a ver com trabalhos a menos no valor de 42.039 euros, mais IVA. Alguma dúvida em relação a este ponto? Pode-se pôr a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Se a senhora Verder vê que eu estou a se tolerar, diga que eu pode pôr os travões. Para o ponto número 5, protocolo entre o município de Castro Marim e a UP Portugal. Isto prende-se com apoio aos filhos dos empregados da CP. Isto não acarreta custos para o município. Alguma dúvida nesse ponto? Pode-se pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém?
Ponto 6. Abertura de procedimento concursal por tempo determinado, um técnico superior, designer de comunicação, na Unidade Orgânica de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto. Alguma dúvida no sexto ponto? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 7, pedido de parecer de certidão de compropriedade, processo número tal. A emissão vem no sentido de darmos parecer favorável à constituição de compropriedade. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 8, cartão do idoso, indeferimento. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 9, renovação do cartão do idoso. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 10, auxílios económicos, ano letivo 2021-2022, pré-escolar. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto número 11, lançamento da empreitada designada Unidade Local de Formação de Bombeiros, Azinhal, concurso público. Como se sabe, o Conselho de Castro de Marim talvez fosse o único no país que não tinha um quartel dos bombeiros. E digamos que isto será uma espécie de quartel, irá ter sempre bombeiros de serviço, além de ser uma unidade local de formação. Alguma dúvida no sexto ponto? Não, ficamos satisfeitos pelo facto de ser adjudicada a obra, finalmente. Muito bem. Nossa oposição congratula-se pelo lançamento desta obra. Muito bem. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 12, taxa municipal de direitos de passagem a aplicar em 2022. Portanto, sugere-se aqui uma taxa de 0,0. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto número 13, taxa a aplicar ao IMI no ano de 2022. Eu sugiro que a nossa financiadora de serviço, a senhora Vice-Presidente Filomena Sintra, dê uma explicação sucinta, não dê aquelas explicações que às vezes estão a dar. Tenha a vontade, senhora vereadora. Sr. Presidente, não se importa. Muito bom dia a todos. Eu, para explicar, temos que explicar aquilo que seja perceptível o outro a perceber, para além dos papéis, não é? Porque toda a gente lê os papéis, os documentos, sobre... E a Presidente, eu não sou a financiadora, porque os financiadores estão a ser vigiados de outra maneira. Mas a senhora parece que inventa... Não, nada disso. Nós só temos que fazer gestão. Sobre o IMI, nós, de facto, temos uma grande rigidez na nossa gestão financeira do município, cada vez mais dependente do IMI e menos das transferências de Estado. Sucessivamente nos tem cortejado as transferências de Estado em função da nossa capacidade de gerar receita. Poderia o senso comum levar-nos a pensar, então, gere-se menos receita para que haja mais transferências de Estado. Isto não acontece assim, há um mecanismo automático. Para este ano, por exemplo, só em relação ao ano passado, vamos receber menos 400 mil euros do Estado. Temos cada vez mais competências, infelizmente. É a própria lei das finanças locais, das autarquias, que nos consegue asfixiar de ano para ano e nos torna a vida cada vez mais difícil. Nós, como sabem, há 3 anos propusemos elaborar um regulamento que nas primeiras 2 propostas foi reprovado e depois foi iniciado o procedimento, que ainda não está terminado, mas que irá ser terminado e apresentado em 2022. Vamos ter um regulamento que a lei também agora permite ter medidas de discriminação positiva em relação ao IMI. Portanto, o nosso objetivo é que quem tenha habitação própria permanente no Concelho de Castro Marim vai passar, só que só podemos liberar isso no fim do regulamento estar com eficácia, portanto, publicado
pela Câmara, pela Assembleia, publicado em Diário da República, passará a ter uma taxa de IMI, que será o órgão competente Câmara e Assembleia a definir, e os demais outra taxa de IMI. Até lá não podemos ter taxas, a lei não nos permite ter taxas discriminatórias. E como já disse noutros contextos, noutros órgãos e noutros momentos, nós somos um concelho que temos 65% do nosso parque habitacional não é de residentes, é a segunda habitação, e esses 65% do parque habitacional representam cerca de 75% a 80% da base tributável. O que é que isto significa? Que aquilo que contribui para o IMI, 80% é o valor patrimonial dessas casas, que é a segunda habitação. E achamos justo, equilibrado e que não é penoso para as finanças locais que a habitação própria permanente tenha uma taxa diferenciada e que só poderemos fazer então por via desse regulamento que está em construção. Além disso, cerca de 600 famílias residentes já estão isentas automaticamente por causa de dois mecanismos. Pelo valor patrimonial das habitações, que depende muito de uma coisa que se chama coeficientes de localização, e tudo o que é acima da linha da 125, mais ou menos, de uma forma redonda, qualquer coeficiente de localização baixa o valor patrimonial das casas por efeito do indicador. Ou seja, uma casa na Praia Verde pode ter um coeficiente de localização que a mesma casa é ponderada 2,4 vezes, ou que uma casa de 100 mil passa a valer 240 mil para efeitos de imposto, e em Odeleite a mesma casa de 100 mil passa a valer 40 mil. E uma casa que valha ou que seja avaliada por 40 mil está automaticamente isenta se tivermos perante um agregado familiar cujo rendimento também está tabulado. Portanto, temos 600 famílias nestas condições que estão isentas automaticamente, residentes. O que nós propomos é manter a taxa de IMI de 0,4, sendo certo que o Estado tem falhado nos últimos 3 anos, não conseguiu atualizar os coeficientes de localização e as mesmas casas, automaticamente, toda a gente que pediu a reavaliação das suas casas vai ver o IMI reduzido por efeito da inexistência da ação da administração fiscal. Ou seja, qualquer particular pode, hoje, a qualquer momento, pedir a redução ou a reavaliação da sua habitação e, como não houve atualização dos coeficientes de localização, automaticamente, que é por causa de uma coisa que se chama o índice de robustez, todas as casas, o base patrimonial baixa. O que significa que, sem fazermos nada, o IMI, mantendo-se a taxa de IMI de 0,4, o IMI coletado para as mesmas casas vai baixar. Aparentemente, tivemos aparentemente um acréscimo de IMI o ano passado, teve a ver com uma atualização de IMIs desde 2015, de correções de IMIs que foram feitas no âmbito de uma ação da administração fiscal e também algumas a pedido do município e, portanto, houve um reforço aparente de coleta de IMI no ano passado à conta desta correção de IMIs desde 2015 de um conjunto de irregularidades que estavam elencadas. Portanto, nós assumimos nos últimos 2, 3 anos, não há consignação de receita, ou seja, não podemos dizer que os IMIs são diretamente para aqui ou para ali, porque isso não é permitido pela lei, mas nós assumimos um compromisso político incide nas próprias propostas submetidas à Câmara e à Assembleia Municipal que o diferencial de IMI numa das propostas de 0,30 para 0,40 ou de 0,35 para 0,40, estamos a falar na ordem dos 400 mil euros, de quando falamos de 0,35 para 0,40, se iria redirecionar, politicamente a nossa proposta é que se redirecionasse para 3 ou 4 compromissos que estão a acontecer, tal como nos propusemos e que se mantêm. E passo a explicar para que as pessoas tenham a confiança de que isto está a acontecer. Apoio, e esse apoio já acabou, o nosso compromisso em relação a esse apoio já acabou, a construção do lar da altura está cumprido. Aumentar a taxa de comparticipação dos bombeiros de Vila Real de Santo António, que passou de 57 mil,
euros para uma proposta neste momento que está em 180 mil euros e para 2022 mais 40 mil euros, 220 mil euros. Portanto, estamos a cumprir aquilo que nos propusemos. E outra proposta que nos apresentámos nesse âmbito foi apoiar a construção do lar de Alzheimer. Bem-vindo, Sr. Provedor da Santa Casa, que neste mesmo momento chega aqui ao auditório. Propusemos apoiar 1 milhão de euros aquela obra. Aquela obra é uma obra que tem vários contributos positivos para o Conselho, não só por ser uma valência necessária, mas também porque é geradora de emprego, porque é uma obra que se traduz numa reabilitação urbana de uma zona importante da Vila de Castramarim, e o município de Castramarim irá, e já tem pago, tal como protocolou, tem pago parte das tranches. Estamos a falar de um compromisso de 1 milhão de euros para aquela obra, dividida em 3 anos civis, mas compactada em 2 anos corridos em tempo de obra. E, portanto, é isso que nós nos mantemos propor e nessa lista de prioridades estavam outras componentes que não tínhamos financiamento, nem verbas próprias, nem cofinanciamento, e que nos propomos designadamente a rede de água da Cortelha, com a construção de um depósito no a jusante Pedro Vaz, agora estava a confundir-me com o Pico dos Negros, no Pedro Vaz, para começar também as redes de abastecimento de água naquele sítio, e não existe financiamento neste momento assegurado. A nossa proposta, então, é a taxa de IMI de 0,4. A diferença para 0,35 estamos a falar de 400 mil euros em números redondos. Se aplicássemos 0,35, estamos a falar de cerca de 400 mil euros a menos, mas que na sua maioria fica na mão dos contribuintes que não vivem até no nosso concelho. Nós, para podermos fazer política social, para fazer investimento municipal, não temos outras fontes, infelizmente, para fazer investimento. Para que as pessoas que nos ouvem possam ter uma noção da dimensão, o valor do IMI com o valor das transferências de Estado não suporta 50% do nosso orçamento. Portanto, nós somos extremamente dependentes de outras fontes de financiamento, designadamente fundos comunitários ou empréstimos bancários a médio e longo prazo. É esta a nossa realidade, é a nossa rigidez financeira. E espero que neste ano, 2022, consigamos fechar um regulamento que vai ser inédito em Portugal, e temos um dos maiores especialistas em fiscalidade que também nos está a ajudar na orientação para esse regulamento, para que as pessoas com habitação própria e permanente, a partir de 2023, tenham uma taxa de IMI diferenciada. Sr. Presidente, acho que foi sucinta. Sim, senhora. Obrigado pela explicação. Está à discussão este ponto. Senhora Vereadora Rosa Nunes, tenha a bondade. Bom dia a todos, acho que ainda não tinha dito, peço desculpa. É assim, em relação a este ponto, infelizmente, nos últimos 2 anos não foram feitos os dias medievais e o município não gastou pelo menos 800 mil euros. Não sendo necessário prejudicar a classe média, aumentando esta tributação. Portanto, a maioria das câmaras do Algarve tributou em 0,3%. Lolé, Albufeira, portanto, Castramarim tributa em 0,4%. Por outro lado, esta proposta fala que este dinheiro será entregue à Santa Casa, e muito bem, mas eu acho que a Santa Casa devia ter o mesmo tratamento que teve a unidade de cuidados continuados do Azinhal, em que o PS votou favoravelmente à data, e muito bem, quando a Câmara, portanto, responsabilizou-se e está a pagar esse empréstimo. Portanto, não são migalhas que querem dar à Santa Casa da Misericórdia. Portanto, temos 3 milhões, não é? Mas o que se vai dar é 1 milhão, dividido em 3 anos. Porque a Santa Casa pediu 3 milhões
E aqui estamos a falar de 400 mil. Portanto, não é um valor assim tão que dê para estas obras todas, como está aqui na proposta. Pois, nesta situação, eu acho que estamos a tributar exageradamente a classe média, que é a classe que tem, de facto, habitação própria tributável aqui no concelho, não só os de segunda habitação, porque esses também nos dão alguma coisa no verão e dão-nos muitas receitas. Portanto, não podemos estar a prejudicar também só as pessoas que vêm cá, a segunda habitação, é por isso que se aumenta o IMI. Não, também estamos a prejudicar a classe média do concelho. Portanto, a nossa proposta era baixar o IMI, não tem que ser 0,35, podia ser 0,36, podia ser 0,37, portanto, não. A Câmara entende 0,4. Tendo em conta esta pandemia que tivemos, e justificaria-se aliviar a carga fiscal à classe média. E é essa a nossa posição, portanto, não concordamos totalmente com a manutenção deste índice. Eu, antes de passar a bola aqui à minha vice, eu gostaria, de facto, a senhora vereadora Rosa Nunes foi buscar 2 exemplos que são dos concelhos mais ricos, são os concelhos mais ricos do Algarve e do país. Eu, por acaso, eu sou muito amigo dos presidentes de Câmara de Albufeira e de Lolé e, sinceramente, eles não sabem o que é que han de fazer a tanto dinheiro. Portanto, os exemplos que a senhora vereadora foi buscar são dois exemplos que não têm nada a ver com a realidade de Castro Marinho, são realidades distintas. Quer dizer, falamos dos 2 concelhos mais ricos do Algarve e do país. Portanto, eu acho que foi infeliz o seu exemplo, a senhora vereadora. Mas pronto, eu passava a bola aqui à minha vice. Eu sei que isto, e por isso quando o Sr. Presidente diz-me para fazer uma explicação sucinta, é arriscado e eu tenho que então explicar em pormenor uma realidade no Algarve vergonhosa que a própria administração fiscal alimenta e que o Sr. Secretário de Estado em funções bloqueou a partir de uma reclamação de 4 câmaras do país. Vou-lhe dizer quem foram: Castro Marim, Lolé, Portimão e Vila de Bispo. Porquê? Os coeficientes de localização é que é importante. Nós massacramos os municípios, nós eleitores, nós população, por algum desconhecimento sobre a fórmula de cálculo do valor patrimonial, nós apontamos o dedo aos municípios. Lolé pode ter uma taxa de IMI de 0,2, sabe porquê? Porque os coeficientes de localização de Lolé estão todos nas grandes partes superiores a 3. Nós não temos nenhum. A Verde Lago está em 2. Isto significa a mesma casa, 100 mil euros em Castro Marim, na Verde Lago, custa 200 mil. Efeitos fiscais. Em Lolé custa 360 mil. Sabe o que é que isto significa? A taxa pode ser de 0,3, pode ser de 0,2, que mesmo assim a mesma casa recebe muito mais IMI. E isto é a própria administração fiscal, com os seus peritos, numa nomeação às vezes até estranha e que somos todos amigos uns dos outros, se manteve esta realidade ao longo dos anos. Para lhe dizer, as Pedras da Rainha ou del Rei, ali em Tavira, o coeficiente de localização é 3,4, a Verde Lago 2. Significa que uma casa na Verde Lago, para efeitos fiscais, a mesma casa, o mesmo alumínio, a mesma vista, os mesmos materiais, custa, imagino que era fora desta duas realidades, 100 mil euros. Na Verde Lago, como tem um coeficiente de localização, aplica-se, passa a valer 200 mil, sobre os quais se aplica a taxa de IMI, e nas Pedras del Rei, 340 mil. E, portanto, o IMI que cada município coleta é muito superior para a mesma casa e a taxa pode ser, porque os coeficientes de localização variam do intervalo de 0,4 a 3,6. Significa que a mesma casa pode ser desvalorizada quando se põe o fator 0,4 ou pode ser sobrevalorizada quando se põe o fator 3,6. E a taxa de IMI não está no intervalo de valor acima da décima. A taxa de IMI é de 0,3 a 0,45. Portanto, veja-se o efeito. É importante perceber que, e por isso reclamámos, e olha, Lolé também reclamou dos coeficientes de localização e Portimão também, porque infelizmente, sabe o que é que acontece? O decisor político é preciso muito espaço
muito espaço, muito tempo, e se calhar por defeito de formação, dediquei-me a tentar perceber porque é que isto acontecia, é preciso para percebermos algumas questões. E como são questões complexas, o Sr. Secretário de Estado percebeu que havia um erro gravíssimo no país, e particularmente no Algarve, uma distorção absoluta da realidade fiscal entre municípios gerada pelo próprio Estado, e o que é que fez? Teve 1 ano e meio aquilo parado e agora mandou uma cartinha de à conta da pandemia isto tem que ficar congelado, ou suspenso, ou vai ser retomado. À conta da pandemia. Não, é que isto é grave e, portanto, eu gostaria imenso, e costumo dizer muitas vezes, adoraria ter a realidade dos coeficientes de localização de Loulé e nós podíamos pôr 0,3. E as pessoas achavam que o município de Castramarim tem a taxa de 0,3 e a mesma casa paga mais imposto. Isto são dados oficiais, qualquer pessoa pode ir ao site das finanças, ver os coeficientes de localização e verificar o que é que... O coeficiente de localização é mais importante que a taxa de IMI, só que o coeficiente de localização, os municípios não interferem na definição dos coeficientes de localização. E este é o exemplo que podemos dar opinião e parecer, nós discordamos. Depois da nossa discordância, o perito não assumiu a nossa proposta porque uma série de coisas nem as percebi, e então nós fizemos uma queixa fundamentada à própria CNAPU, que é uma entidade, um conselho nacional que depois pondera todas as posições dos peritos. Nessa CNAPU estão presidentes de Câmara eleitos pela Associação Nacional de Municípios, estão muitas entidades que, no fundo, também não têm tempo nem conhecimento para perceber uma coisa que é simples. Portanto, eu até posso deixar aqui o meu manifesto e a minha proposta pública, que no dia que os coeficientes de localização forem harmonizados e justos, a Câmara de Castramarim é a primeira a propor baixar ao mesmo nível a taxa de IMI em relação a esses municípios. O município de Castramarim coleta cerca de 3,5 milhões de IMI. O município de Loulé, com uma taxa de 0,3, coleta 40 milhões de IMI. Portanto, são realidades... E se tivesse 0,4, coletava mais. Mas não precisa ter 0,4, porque a base tributável já está mais ajustada à realidade com os coeficientes de localização. E é por isso, vereadora, eu gostaria imenso, politicamente, é a coisa mais injusta é termos uma taxa de IMI aparentemente injusta, uma taxa de IMI mais elevada. Mas temos que ser conscientes também disso, uma coisa que é verdade, que não é os 400 mil euros que vão suportar todas estas intervenções, mas nós temos cumprido, temos realocado até mais do que aquilo que foi o nosso compromisso para aquilo que pomos na proposta. E não podemos, isto que fique claro, o modelo de a gestão financeira apresentada e desenvolvida e aprovada para a BESFA, hoje, com a realidade jurídica atual e com a jurisprudência atual, não é possível. Só é possível atribuir apoios ao investimento durante a obra, nem é no fim, é durante o acompanhamento da obra, a execução da obra. Nós mandámos esta proposta de apoio para o Tribunal de Contas, que até nos devolveu por achar que não cabia, não havia necessidade de visto, e é óbvio que 1 milhão de euros compactado em 2 ou 3 anos no nosso orçamento é a primeira vez, posso dizer, que é a primeira vez que o município, até em relação às suas obras próprias, exceto uma das obras que eu conheça, é a primeira vez que faz um esforço próprio tão elevado. Agora, os financiamentos comunitários para o lar de Alzheimer também só foram de 1 milhão e 200 mil euros, em números redondos. Se, vamos imaginar, se houver a felicidade agora no fecho do quadro comunitário que acontece em 2022 e 2023, as outras entidades não executarem e o lar de Alzheimer beneficiar de outra com participação absoluta de FEDER, há uma cláusula no próprio protocolo que não necessitarão de 1 milhão, tem que pelo menos ter um esforço próprio de 25%, foi assim o que nós assumimos em protocolo. E é verdade que é uma grande asfixia, daqui a pouco vamos falar do ponto do orçamento, e é o orçamento mais rígido que tivemos até hoje, dos anos todos que me lembro, na Câmara Municipal de Castramarim, à conta destes compromissos que assumimos e que queremos cumprir, e porque somos pessoas que palavra, e se votarmos por unanimidade, até penso eu, essa proposta, estamos cá para cumprir e para não revogar essa decisão. Mas para lhe dizer que esse modelo não é possível desenvolver neste momento. Era muito mais fácil para nós diluir em prestações o apoio. Não sendo possível,
a única possibilidade era apoiamos a Santa Casa ou não apoiamos nesta obra. Não apoiar significava o desistir deste projeto, porque a Santa Casa, até o primeiro momento nós dissemos que só apoiaríamos em 750 mil, 800 mil, não me lembro muito bem, e o Sr. Provedor veio a uma reunião porque o valor base da empreitada subiu bastante e nós dissemos, não se preocupe, nós arranjaremos forma de apoiar até 1 milhão de euros. É um esforço muito grande, mas eu espero que os castramarinenses também se revejam nele. E quanto à classe média e ao valor das habitações, eu acho que classe média com filhos, o apoio que o município está a dar com uma proposta que vem agora a seguir sobre o reembolso de IRS para agregados que sejam residentes é o triplo, o quíntuplo, o sextuplo daquilo que é a taxa de IMI que pagam. Só que as pessoas não têm consciência disso. Eu gostava de perguntar a cada castramarinense que está aqui nesta sala que me dissesse, quando reembolsa o seu IRS, porque é que reembolsa mais por viver em Castramarim? E há pessoas que reembolsam 600, 700 euros e não têm noção que é o município que lhe devolve isso. E, portanto, por terem habitação, por serem residentes. E o IMI que pagam, provavelmente, é de 160 ou 200 euros. E é importante, a política, a justiça social faz-se com equilíbrios. E essa taxa de reembolso de IMI só acontece, de IRS, só acontece para quem tem rendimentos e quem desconta IMI. É verdade, é o que me vão dizer. Mas quem não desconta IMI tem um rendimento tão baixo que à partida já está... Quem não desconta IRS, peço desculpa, é um rendimento tão baixo que à partida já está dentro dos agregados que estão, estamos a falar em termos genéricos, nos agregados que já estão isentos. Infelizmente, os impostos municipais, nós temos sempre um rosto, que é o IMI, que é dos municípios, e ninguém se preocupa os impostos que está a pagar cada vez mais, para o serviço público que é prestado em Portugal em todas as valências. O IMI é o rosto dos municípios, mas todos os outros impostos sobre os combustíveis, o IVA, tudo isso são os mesmos impostos. Alguém me dizia, e essa pessoa está aqui na sala, dizia-me, o IMI é o imposto mais injusto. É legítima esta afirmação, porque paguei a minha casa, paguei os meus impostos de transação, mas não pagando o IMI, iria pagá-lo por via do rendimento normal. O imposto é o imposto, há uma base de apuramento do imposto. O que é injusto na parte do IMI, daquilo que eu considero injusto, é os coeficientes de localização são determinados em função das características urbanas, morfológicas da zona onde se insere a casa. Muitas vezes a pessoa passou uma vida para se manter naquela casa, naquele sítio, tudo cresceu à volta e o coeficiente de localização aumenta e aquela pessoa que continua com o mesmo nível de rendimento leva por tabela dos coeficientes de localização. E não é o caso aqui de Castramarim, não há assim nenhuma realidade que eu conheça, mas isso acontece especialmente em zonas de frente de mar. Mas pronto, isto para lhe dizer, vereadora, compreendo, há coisas que gostaria de publicamente poder dizer de outra forma, mas a gestão e a forma a que estamos obrigados e os cortes sucessivos que temos levado à administração central, que outros municípios não levam, é preciso que se diga, e eu digo uma coisa que não gostam, mas é a verdade, o IMI coletado em Castramarim com as transferências de Estado é inferior, a soma dos dois é inferior às transferências de Estado para o Concelho de Alcotim. E a realidade e as necessidades são completamente distintas. Portanto, a nossa margem para poder decidir certas coisas é menor. Mas se tivermos saúde, sorte, se as variáveis todas se mantiverem, acho que em 2023 estamos em condições de ter um IMI exclusivo para os residentes. Senhora Vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. É assim, quando menciona que os meus exemplos não foram os mais adequados, eu comecei por dizer que a maioria das câmaras do Algarve tributa 0,30. Foquei 2 exemplos, não quer dizer que não haja mais. Se a maioria tributa 0,30, haverá muito mais. Até porque lhe posso dizer que só dois concelhos do Algarve, Portimão e Vila Real, é que têm 0,45. E têm porque são concelhos endividados. São obrigados a. Portanto, aqui varia muito entre o 0,3, 0,35 e 0,40.
E Castro Marim, no máximo, 0,40, excluindo estes dois, acho que é exagerado. Em relação àquilo que a senhora vereadora disse sobre o coeficiente de localização e referiu a Verde Lago como 2,0, obviamente que, provavelmente, na altura em que foram feitos estes coeficientes, a Verde Lago não era nada, não é? O território estava, o terreno está, como não havia obra. Portanto, mas, por outro lado, posso aqui desde já dizer, e porque sei, porque estive dentro fiz parte de algumas situações destas com as finanças, nomeadamente em Tavira, e os coeficientes de localização são dados pela Câmara. Nós ajudamos, nós dizemos os dados, é verdade, é porque eu dei. Portanto, quando Tavira tem privilégios. eu posso continuar? Tenha uma data. Obrigada, Sr. Presidente. Porque eu não interrompi a senhora vereadora. Tive esse cuidado. E falou tanto que eu não consegui, aqui já até me perdi no meu raciocínio, porque os minutos são demasiado e uma pessoa depois deixa de conseguir dar a resposta, até porque já tem muitos anos disto e tem uma grande experiência. Eu até tenho que estar aqui a empurrar o microfone para me ouvirem, senão depois não me ouvem. A senhora vereadora gosta muito de culpar o Estado e pronto, e falou aqui o coeficiente de localização e é o Estado, mas nós municípios, fazemos parte desse trabalho. Nós fizemos, os municípios acompanharam os coeficientes de localização e deram o seu contributo. Portanto, quando fala, há pouco dizia, a Praia Verde tem 2,4, a Verde Lago tem 2, as pessoas dizem, 2,4, Praia Verde existia e tem a construção e tem, portanto, se atributaram 2, se puseram 2 coeficiente de localização Verde Lago, alguma razão houve. Não sei qual foi, não estive presente no de Castro Marim, gostaria muito de ter estado, mas não foi isso que aconteceu. Mas estive, por acaso, no Tavira. Depois temos aqui outra questão. Fala aqui nos milhões que Lolé recebe no final. Obviamente, Lolé tem muito mais habitação que Castro Marim. Não se pode comparar, não é? Portanto, não podemos fazer essa comparação assim tão direta. Estava a falar de um coeficiente de localização, estávamos a falar de uma taxa de IMI, e essa taxa de IMI em Lolé é mais baixa, e óbvio, é mais baixa, tem mais casas, é natural que receba mais dinheiro. Isso é fazer uma conta muito simples. Mas Castro Marim, per capita, o que é que aconteceu? Tem sido dos concelhos em que tem uma maior, como é que se diz? Ajude-me. Per capita do país. A maior taxa do país, não é do Algarve só. Portanto, é assim, eu continuo a achar que aquilo que disse não está errado, acho que deveríamos beneficiar um pouco mais os residentes de Castro Marim e a classe média, e também os que vêm de fora não têm que ser assim tão prejudicados, porque Lolé tem muita gente de fora e são eles que dão muitas vezes a riqueza e ajudam também o concelho. É tudo. Eu, antes de passar a bola aqui à minha vice, à senhora vereadora Rosa Nunes, eu acho que, acima de tudo, se calhar estamos a beneficiar pessoas com elevado poder de compra que moram em Lisboa ou moram fora de Castro Marim, seguindo o seu raciocínio. Qualquer das maneiras, aliás, à semelhança do que já tem acontecido aqui, aqueles 0,5 que equivalem a cerca de 400 mil euros são canalizados para obras que eu acho que não suscitam qualquer dúvida, quer dizer, são consensuais. Quem é que não gosta que se construa o lar de Alzheimer aqui em Castro Marim? Quem é que não gosta que se amplie o lar de Castro Marim? Quem é que não gosta que se dê água à Cortelha? Quer dizer, é um monte nos recônditos deste concelho que não tem água. Quem é que não gosta que se dê água à Cortelha? Quem é que não gosta que se quadruplique o apoio aos bombeiros de Vila Real e de Castro Marim? Quer dizer, aliás, este montante, com muita seriedade e responsabilidade, é canalizado para essas obras. Quer dizer, eu, sinceramente, se esse dinheiro fosse para darmos aqui na brincadeira, agora não. Esse montante é canalizado para obras de uma necessidade absoluta. Quer dizer, eu acho que ninguém, de bom senso, é contra estas obras. Posso, Senhor vereador? Posso, Sr. Presidente? Desculpe, não me interrompa. Não, eu perguntei se posso, não interrompi. Pois, mas eu vou passar a bola aqui à senhora vereadora, depois eu já lhe passo a bola. Eu quero que toda a gente fale, não quero aqui reprimir ninguém. Né? Tenha a vontade, Sra. Vereadora Filomena Sintra. Eu quero que se esclareça que os coeficientes de localização não são
admitida a intervenção direta do município, não é o município que os determina, e se o município de Tavira teve essa prerrogativa, eu mesma vou pedir esclarecimentos à AT, porque isso não nos é permitido. Nós mandámos o nosso contributo, nós temos 2 reuniões com o perito, que vem com a sua opinião formada e faz opinião com a nossa participação. É isso que está determinado na lei, é sobre isso que nós reclamamos, porque os peritos em conselho não atenderam às nossas sugestões, e quando fala que a Verde Lago era porque não tinha nada, não. O princípio de ser urbano, ou qualquer pessoa que tem um lote, paga o mesmo estando lá a casa ou não, é urbano. E, portanto, dei o exemplo da Verde Lago, mas temos outros exemplos que, por exemplo, a Almada de Ouro tem um coeficiente de localização de 2 e o perito propôs baixar para 1,8 porque não tem lá nada. Não tem lá nada, não. Tem tudo aquilo, está em área urbana e tem um direito, tem um ativo que no mercado imobiliário internacional vale milhões por ser urbano. Portanto, não se pode ter o melhor de 2 mundos. Ter uma coisa que vale milhões porque é urbano, mas depois para pagar impostos locais paga tostões, e dizer que o Estado, e agora vou-lhe dizer outra vez, o imposto de Mortágua recebe mais dinheiro da Almada de Ouro e da Verde Lago com o AIMI do que o município com o IMI, mas muito mais. Como sabe, o AIMI é 1%, estamos a falar de uma taxa 0,4%. O AIMI, o imposto adicional, é de 1%. Portanto, aquilo que estas entidades pagam ao Estado para a política social do Estado é muito maior desde esse imposto de Mortágua. Agora, estes coeficientes de localização, vereadores, estão claramente errados. Vou-lhe dizer, as casas de audiência, porque em Vila Real, as casas de audiência é um concelho em que tem uma linha territorial, uma dentro do concelho de Vila Real Santo António e outra dentro do concelho de Castro Marim. E os coeficientes de localização são diferentes para a mesma urbanização. Portanto, a mesma casa geminada de um lado de Vila Real, em termos de base patrimonial, independentemente da taxa de imposto, é diferente daquela de Castro Marim. Há uma coisa que se chama harmonização dos coeficientes de localização e foi isso que nós pedimos. E aqui o argumento dos peritos é que já vem assim há muitos anos. Os coeficientes de localização são para ser alterados de 3 em 3 anos. Portanto, essa realidade da Verde Lago, a Verde Lago já tem alvarás emitidos desde 2010. Portanto, 3 em 3 anos são para ser alterados e há sempre uma resistência de alterar certos promotores, como por exemplo, em altura, nós pedimos, e a Retur quando esteve embargado e o PP número 1 da altura, nós pedimos para baixarem os coeficientes de localização porque nós achávamos justo as pessoas terem os lotes hipotecados hipotecados no sentido da possibilidade de construir, e a própria administração que recebe aquele imposto diz assim, nós queremos que baixem os coeficientes de localização até à data que aquilo se consiga desbloquear, e a administração fiscal não aceitou. Baixou 0,01 na zona do PP número da altura e na Retur no tempo todo 0,01. Portanto, nós, Câmara Municipal, e no cumprimento da lei, não temos interferência, somos ouvidos. Portanto, se Tavira teve aqui outros poderes, eu também vou tentar apurar, porque, de facto, isso até me choca, se quer que lhe diga. E choca e revolta esta injustiça relativa de concelho para concelho, no procedimento. E, portanto, a mesma casa em Loulé, não é por ser Loulé rico, que a mesma casa vale mais do que na Praia Verde. Peço desculpem. Isso é uma falta de orgulho próprio territorial. A mesma casa na Praia Verde, em relação a uma casa no Val de Lobo, porque é que não pode valer o mesmo? A mesma. Aqui não vale o mesmo, porque em Castro Marim nós não podemos aceitar isso. E a mudança dos coeficientes de localização tem um mecanismo de travão, não é de repente que agora vamos começar a tributar A, B ou C. Não, eu até estou descansada, porque na zona onde eu vivo até propus o aumento, nós, ao perito, por escrito, aumento do coeficiente de localização, porque o perito na zona, numa certa zona até, sabe, aqui até propõe baixar. Não, nós não aceitámos baixar, nós propusemos aumentar naquela zona por achar que não era justo em termos relativos.
em relação àquilo que é disciplina, em relação àquilo que é o princípio dos coeficientes de localização. E, portanto, estamos aqui a defender uma coisa que se chama justiça comparativa, justiça, e quem tem uma casa de 100 mil é uma realidade, concordo, e paga um determinado imposto. Quem tem uma casa de 1 milhão é outra realidade. Agora, quem teve capacidade para comprar, é óbvio, se o imposto direto é justo ou injusto, não é isso que estamos aqui a discutir. Estamos a discutir é que nós não temos margem para o fazer. E quando diz que todos os outros municípios não têm 0,4 ou 45, vamos ser verdadeiros, quase todos têm 0,39 que baixaram no ano das eleições. E eu recusei-me, nesta reunião de Câmara, a fazer essa política e disse-o aqui publicamente. Recuso-me a fazer uma política populista de baixar de 0,40 para 0,39 para as pessoas ficarem com a ilusão que o IMI baixou. E isso foi o que aconteceu na maior parte do Algarve. Senhora Vereadora Rosa Nunes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu tinha mesmo que falar porque falou aqui que Tavira teve outros poderes. Tavira não teve outros poderes. Tavira teve uma técnica que acompanhou o processo antes de serem decididos os coeficientes de localização. Porque foi assim que aconteceu. Portanto, não é assim como a senhora vereadora diz. Não sei qual foi o técnico que acompanhou, porque não foi o vereador nem o presidente, foi um técnico que acompanhou o perito das finanças. Portanto, qual foi o técnico que acompanhou em Castro Marim? Não sei. Mas esse técnico dizia, não, é melhor assim, é melhor assado, veja lá aqui, não, baixem lá este, subam aquele. Portanto, é assim que as coisas funcionam, são feitas com o perito. Pronto, ok. Isto para esclarecer que não houve qualquer poder, não há poderes, isto não tem a ver, nem teve a ver com políticas, porque foi no tempo de outras políticas, nem sequer foram destas. Em relação ao que o Sr. Presidente diz sobre a obra e a obra do Alzheimer, é óbvio que o Partido Socialista está interessado e apoia totalmente a obra do Alzheimer e apoia todas as obras que sejam bem-vindas a nível do Conselho e a nível da região, porque esta obra é uma obra para a região, tal como a unidade de cuidados continuados do Azinhal. E só por isso deveria ter o mesmo tratamento. Isso é que era justo. Não é dar migalhas. Pronto. Portanto, nós congratulamos precisamente com a obra, porque é uma obra muito importante para o Conselho e para a região. Portanto, não estamos aqui contra a obra, estamos aqui a dizer que o IMI poderia ser mais baixo para beneficiar, para ajudar, não é beneficiar, para ajudar, não é beneficiar as pessoas de fora, como disse, os de Lisboa. Não é beneficiar quem cá vive, beneficiar os professores, beneficiar as pessoas que cá trabalham, a classe média. A classe média é que vai sofrer, é que se mantém com este aumento. Porque nem todos têm 3 filhos, nem todos têm 2, como a senhora vereadora referiu, que é a próxima proposta que vem a seguir. Portanto, há pessoas que nem filhos têm e trabalham e têm, e a senhora vereadora tem um filho só, até vai deduzir só 20 euros. Portanto, há coisas que têm que ser aqui faladas. Nós, neste momento, apenas estamos a falar sobre a taxa de IMI. Obviamente que se o nosso compromisso eleitoral era baixar a taxa, o PS não ia agora estar de acordo com a mesma taxa que se mantém. Portanto, se não queria pôr 0,39, podia pôr 0,37, porque os 400 mil euros não vão ajudar a fazer as obras todas que o Sr. Presidente aqui referiu. É uma gota d'água. Pronto, e não tenho mais nada a dizer. Obrigada. Deixe-me retificá-lo, Sra. Vereadora Rosa Nunes. O Lar de Alzheimer não é uma obra concelhia nem regional, é uma obra nacional. Para o sul de Lisboa, penso que não há nenhum lar de Alzheimer. E, se calhar, como obra nacional que é, devia ser financiada na íntegra pelo Governo, pelo Orçamento de Estado. Se calhar isso devia ter acontecido, em vez das IPs andarem na penicha, como muitas vezes andam. Infelizmente. Deixe-me só retificar também, eu de facto participei em algumas reuniões com os peritos que definem esses coeficientes de localização, não só com a vereadora, mas também com o técnico, o arquiteto Otávio, e a nossa opinião é uma, a opinião do perito é outra, mas a que vale é do perito. A que vale é do perito. Infelizmente. Não sei se na Câmara de Tavira se não é assim, mas
Aqui é assim. É que sim, eu penso eu que era nos outros sítios, mas pronto, se na Câmara de Tavira é a opinião do técnico que vale, eu gostava de saber como é que isso acontece. Senhora Vereadora. Eu só vou dizer duas coisas para esclarecer. As competências da CNAPU, que é essa comissão que define, propõe e aprova os coeficientes de localização, estão definidos no artigo 62, portanto não vou para aqui ler o artigo 62, e a intervenção da Câmara, de facto, é só ser ouvida na formulação deste processo. Portanto, não, isto é a lei. O que está para além da lei, não sei, não conheço, não vou opinar. Não estou a dizer que é ilegal, estou a dizer que não conheço, não vou opinar, estou a dizer é que esta é a realidade e que, à conta desta realidade, 4 municípios do Algarve fizeram uma reclamação que foi junto do Sr. Secretário de Estado, que mandou parar o processo, já estava no Sr. Secretário de Estado. Portanto, é porque tem alguma pertinência a posição destes 4 municípios e que, se vamos falar de questões político-partidárias, veja-se a cor Vila de Bispo, Portimão, Lolé e Castramarim. Portanto, também não me parece que seja por questões político-partidárias. Há um erro de base, há um erro de princípio, há um erro de processo e há uma arrogância do decisor. Ponto. É aquilo que é a minha posição e é aquilo que eu acho que acontece e que traz injustiça para os contribuintes. Não é para o município A, B, C ou D, para os contribuintes. Dizer, porque eu disse bem, o modelo desenvolvido para a Unidade de Cuidados Continuados, que se pagava em média 150 mil euros ano, não é possível executar, propor a este órgão Câmara. Se vier, eu terei que votar contra. Portanto, como não é possível, não nos é possível diluir o apoio na Santa Casa da Misericórdia dessa maneira. E, portanto, fizemos-lo, tal como na Cegonha Branca, demos um apoio no total de cerca de 600 mil euros por fases de investimento e investimento concreto. A Unidade de Cuidados Continuados, quero lhe dizer que não é um equipamento da mesma natureza. A Unidade de Cuidados Continuados é um equipamento ao uso exclusivo do Ministério da Saúde. Portanto, a entidade gestora não pode interferir nada na ocupação daquelas camas. São camas que estão contratualizadas para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde sabe quanto é que deu para aquela obra? 750 mil euros. Criou uma rede de cuidados continuados que estão em colapso. Existem movimentos, contestações de uma associação que agora criaram entre esta rede. Foi um incentivo, por acaso até do Partido Socialista, de, nós damos 750 mil, façam lá isto, que isto tem viabilidade. Isto não tem viabilidade económica ou financeira e estão, de facto, com graves dificuldades. Imagine-se aquelas noutros concelhos onde os municípios nem sequer ajudaram nada ao investimento, porque existem realidades destas. E, portanto, um lar de Alzheimer é um equipamento de interesse nacional, mas é de gestão exclusiva e autónoma de uma Santa Casa da Misericórdia, de uma entidade local. E uma rede de cuidados continuados é da gestão, a ocupação daquele equipamento é da exclusiva responsabilidade do Estado. Portanto, nós estamos a ajudar o Estado numa valência que é sua. E o interesse municipal daquele apoio é a construção do equipamento, e foi assim que foi fundamentado, de outra maneira nem fazia sentido, foi a construção do equipamento numa zona interior, criação de postos de trabalho a nível local e o contributo para a Política Nacional da Saúde. São realidades distintas, mas o modelo que para ali se preconizou, se vier hoje à Câmara para propor para a Santa Casa, eu não tenho condições, com o conhecimento que hoje dispomos e com aquilo que saiu a posteriori, não é possível. E, portanto, nós, para estarmos descansados, mandámos este mesmo, para que não houvesse dúvidas, para o Tribunal de Contas. Não era obrigatório, mas mandámos para estar descansados, que é assim. Era ótimo que pudéssemos propor naquele protocolo 2 milhões de euros, por exemplo, mas tínhamos que os ter e não temos. Como não temos e que não podemos dizer que aquilo é para 10 anos porque não é permitido por lei, temos que apoiar com o que é possível agora e daqui a 1 ano ou 2 a gente logo vê o que é que... Aquele é o nosso compromisso, aquilo que é possível cabimentar. Não podíamos trazer uma proposta daquelas que não tivéssemos a garantia financeira da sua contratualização ou execução no prazo e não tivéssemos capacidade de gerar aquela receita. O município teve por trás, e disso nos orgulhamos,
também daquele financiamento comunitário, que já foi superior àquele da Unidade de Cuidados Continuados, e espero eu e confio eu que venha a ser reforçado. E, portanto, o município, nem toda a ação do município se traduz no dinheiro que dá, mas aquilo que às vezes faz por trás, num contributo positivo para que as coisas aconteçam. Somos o único concelho do país, do Algarve, peço desculpa, que conseguiu, na mesma medida, ter 2 equipamentos apoiados. E não foi à conta do sol e da praia que temos de bons. Foi à conta de muito trabalho e de muita coordenação, muita comunicação, muito trabalho de equipa com as instituições, designadamente o Lar da Altura, que acabou por receber cerca de acho que não recebeu já 1 milhão, recebeu, mas foi aprovado 1 milhão de euros, agora já depois da obra está feita, mas foi uma candidatura que não tinha qualquer prioridade, foi um encaminhamento da própria Câmara Municipal sobre a forma por onde havia de ir e teve agora os seus frutos. Portanto, o empréstimo que foi pedido pela Cegonha Branca para construir aquele lar, neste momento está em condições de ser quase amortizado na totalidade, isso é uma gestão da Cegonha Branca, mas também acredito que estamos num fim de quadro comunitário de apoio e aquele apoio para a Santa Casa da Misericórdia. Também acredito, e tudo o que eu tiver ao meu alcance para contribuir para que isso possa acontecer, que haja um reforço de verba para a sua execução. Porque não é possível só, vereadora, não é possível. Estes financiamentos que a senhora vereadora agora falou foram conseguidos com muita engenharia financeira. E penso que já estamos a adivinhar quem foi a engenheira. Bem, penso que podemos pôr à votação este ponto. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Eu ia votar contra, desculpa, estava distraída. Oh, senhora vereadora, não nos podemos estar a distrair numa votação destas, tão importante. Portanto, porque é que estava distraída? Posso interromper só um segundo? Pode interromper. Vou dizer que estava distraída. Estava aqui olhando os meus papéis, estava a dizer assim, não vou referir nada mais, porque a última palavra é sempre do Executivo e acaba por refutar tudo o que eu possa dizer. Portanto, é semelhante à discussão do coeficiente de localização, que, de acordo com a senhora vereadora, quem mandava eram os peritos. Estamos aqui quase na mesma situação. Eu refuto, eu digo qualquer coisa e a última palavra é sempre do Executivo. Portanto, não vale a pena. Eu voto contra. Mas todos nós somos executivos, senhora vereadora Rosa. Senhor... Pois, mas isto é a democracia, quer dizer, na democracia a maioria é que manda, quer dizer, isto penso eu que é natural. Manda, mas acaba sempre com a última palavra, era isso que eu queria dizer, portanto pois, não vale a pena estar aqui, se não vamos estar aqui, vai sempre a última palavra, vai ser o vereador ou o Presidente. Eu acho que o perito, não sei se foi eleito, o perito penso que não foi eleito. Não. Sr. Presidente, eu acho que o melhor é fazer cópia e tornar público, e se quiserem expor aqui num PowerPoint, as comunicações, pronto, é simples, os pareceres e as comunicações. Pronto, mas a democracia é a coisa mais linda que há e a maioria é que manda. E agora, o perito penso eu que não foi eleito democraticamente, mas pronto, é assim. Agora, 2 votos contra, não é? Isso mesmo, embora a senhora vereadora tivesse distraída, mas vota contra. Agora, ponto número 14. Imposto Municipal sobre Imóveis, redução em função do agregado familiar, taxa a aplicar em 2022. Alguma dúvida no 6º ponto? Podemos pôr à votação? Ninguém... Tenha a bondade, senhora vereadora. Sr. Presidente, sabe que eu gosto das coisas que as pessoas entendam o que é que isso significa. E se não se importa, dá-me aqui a proposta. Esta. E, portanto, ao valor do IMI é deduzido automaticamente, depois de apurado independentemente da taxa, 70 euros quando o número de dependentes é superior a 3, 40 euros superior a 2 e 20 euros superior a 1. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 15, taxa de derrama a aplicar em 2022. Também uma explicaçãozinha muito sucinta pela nossa vice. Se não se importa. É que eu nem trago o suporte digital nem o suporte papel. Não vou dar uma explicação muito exaustiva, mas em suma resume-se ao seguinte. O lucro tributável no Concelho de Castro-Marim, lucro tributável apurado pelas empresas que têm sede no Concelho de Castro-Marim, é na ordem dos 6 milhões de euros, penso. Assim de cor, penso que é isso. E esse lucro, exatamente, 6 milhões e meio. Esse lucro tributável resulta de 74 empresas
com volume de negócios acima de 150 mil euros e com 50 empresas com volume de negócios abaixo dos 150 mil euros. O lucro tributável, o volume de negócios é bastante superior, não é? É aquilo que é a base para apuramento de imposto a favor do Estado. E nós não tínhamos a derrama e propusemos há 2 anos uma derrama de 0,01. É uma receita ínfima para o município, que em termos administrativos até se calhar tem mais custo do que aquilo que apura efetivamente. E para quê? Porquê? Porque nós somos sujeitos beneficiários de um imposto, ou poderemos ser, mas não temos acesso à informação da administração fiscal. No caso do IMI sabemos ir a cada casa e conseguir perceber por contribuinte se há algum erro de apuramento do IMI. Nas empresas nem sabemos quem são e não há nenhuma entidade oficial com dados estatísticos e que nos possa ajudar em contribuir para este regulamento de benefícios fiscais que iniciámos a sua elaboração para apoiar as famílias residentes e para as empresas que gerem emprego líquido de um ano para o outro, que tenham até X volume de negócios, que estejam isentos, etc, etc. E queríamos fazer uma derrama aplicada em função da realidade de determinadas empresas. Porquê? Vou dar-vos exemplos. Uma empresa que tenha uma central fotovoltaica, por exemplo, que não é o caso, por isso é que eu estou a dar o exemplo dessa, não há aqui nenhuma, mas há outros exemplos da mesma natureza, tem a sua exploração no território, não acrescenta €1 que seja para aquele território. Tem um benefício do território e a derrama é a única forma de que aquela empresa possa contribuir fiscalmente para aquele concelho. Mas nós temos que conhecer quais são as empresas através do seu número de contribuinte, código de atividade económica. Não precisamos saber o nome A, B e C. Precisamos saber é que há uma empresa A que tem X lucro tributável e que é de determinada atividade. E como queremos fazer um regulamento que beneficie quem cria imposto de trabalho líquido, independentemente de ter muito ou pouco volume de negócio, porque temos uma linha prevista e que já foi proposta nessa minuta de regulamento, uma linha que determine cada empresa que crie X postos de trabalho, ou 1, ou 2, ou 3, não estamos a falar de uma grande realidade dos milhões de postos de trabalho, como o Sr. Ministro dos Transportes ontem falou dos milhões de postos de trabalho, não estamos a falar disso, estamos a falar de uma pequena realidade. Nós queremos que aquelas empresas tenham incentivo para se manter por cá, para continuar a sua atividade. As pequenas empresas também não queremos a derrame, porque estamos a falar de 100 euros, 200 euros, que para nós é muito pouco e para aquela pequena empresa se calhar até representa muito. E queremos fazer esse regulamento. Só é possível quando temos acesso a essa informação. Para termos acesso a essa informação, temos que ser contribuintes e por isso é que temos esta derrama simbólica para podermos ser contribuintes. Mas, mais uma vez, a administração fiscal, que é fantástica a cobrar-nos os impostos que devemos, há 2 anos que não disponibiliza os dados das empresas. E também não é falta de insistência nossa, por escrito, com conhecimento até persistente junto de quem o faz. A administração fiscal não está a disponibilizar a informação. Nós ainda hoje não sabemos quais são as empresas que contribuem para este lucro tributável. Não fazemos a mínima ideia. Uma coisa é termos o conhecimento empírico, não é? Daquilo que nos apercebemos, e também nos interessa saber, porque, como sabem, o Estado transferiu-nos mais competências e disse assim: nós transferimos mais competências, não transferimos mais dinheiro, porque vamos-vos transferir 7,5% do IVA coletado no vosso território em X atividades. E nós nem isso conseguimos fiscalizar. Um hotel que tenha a sua atividade aqui e que tenha a sua empresa em Lisboa, nós não estamos a receber este IVA correspondente. Portanto, nós temos que, para fiscalizar a forma como nos transferem o dinheiro do Estado, nós precisamos ter esta informação. E este IMI simbólico, esta derrama simbólica, há de ser simbólica até o dia que nós tenhamos informação justa para podermos fazer uma proposta variável para os IMIs em função das atividades económicas. É por isso que ainda não fizemos uma proposta variável, porque ainda nos foi disponibilizada essa informação. Eu até pedi para anexarem aqui o último pedido, penso que pedi para enviar para os senhores vereadores, o último pedido, exato, seguiu, sobre este pedido de desbloqueio do processo. Portanto, há alguma dúvida neste ponto? Tem a mudar, Sra. Vereadora. Não é dúvida. Dizer apenas que
pronto, nós, ao não sabermos onde é que a empresa está sediada, a derrama muitas vezes não virá para o nosso concelho, que a maior parte das empresas estão fora do concelho e o dinheiro vai para o outro lado, portanto não ficará cá. Sim, senhor. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto número 16, participação variável do IRS de 2022. A nossa vereadora já deu um lamiré. Não sei se há alguma dúvida no sexto ponto. Não? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Votaram a favor, não é? O ponto 17, fornecimento de gasóleo rodoviário no âmbito do acordo no seio da AMAL. Alguma dúvida no sexto ponto? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 19, documentos provisionais, orçamento de grandes opções do plano e mapa pessoal. Portanto, é natural que haja dúvidas. Senhora Vereadora Rosa Nunes. Não, eu pedi à Vereadora Rosa Nunes. É assim, não é que eu tenha muitas dúvidas, não há dúvidas. Opiniões divergentes. Exatamente, exatamente. Nós faríamos de outra forma, Claro. o Executivo atual, a maioria do Executivo entende fazer desta. Gostaríamos de podermos votar favoravelmente, mas não queremos, de facto, ser os maus da fita. Mas sucessivamente, ao longo dos anos, o orçamento executado é sempre inferior a 60%. E isso é algo que, pronto, não bate certo. Portanto, quer dizer que se prometem fazer algumas obras e que não se fazem. Senão teríamos uma execução muito superior. E nos últimos anos tem sido sempre 56, 56, 60%, pronto. É abaixo dos 60%. Em relação ao orçamento em si, vê-se que há uma grande... 55% é para despesas correntes e os restantes 45% será então para obras. Assim, gasta-se muito só em despesas correntes. Pronto, mas como iniciei, gostaríamos de facto poder votar favoravelmente, mas não concordamos com o facto da execução não atingir muito mais do que os 50 e tal % devia ser um orçamento mais real. Por outro lado, existem obras que não estão cá, que nós gostaríamos que estivessem presentes, mas são opções e quem decide. A maioria decidiu, pois não iremos dizer nada. Com licença. Muito bem. Senhora Vereadora Filomena Sintra, de um modo muito sucinto. Explicar um documento que levou tantas horas e noites a fazer num modo muito sucinto é obra, mas acima de tudo o que queremos dizer é que é um orçamento de 22 milhões de euros, já incorpora as transferências de competências da qual eu, enquanto vereadora, sempre fui contra e continuarei a ser, mas tenho que me resignar e trabalhar para que aconteçam as transferências de competência da educação. Portanto, vamos incorporar no nosso mapa de pessoal, só à conta disso, 66 pessoas e mais 700 mil euros de orçamento. E vamos passar a fazer a gestão das escolas, vamos passar a fazer a gestão do centro de saúde, a gestão operacional, vamos ser as faxineiras do Estado, porque podemos escolher os detergentes para limpar, quer dizer, é uma coisa que eu acho que não vai trazer eficácia, eficiência, redução de custo para ninguém, vai se representar num aumento de custo para os municípios, que quem suporta os municípios são os mesmos do Estado, os contribuintes, empresas e famílias, e, portanto, infelizmente, temos que nos resignar. A maioria assim decidiu e eu também tenho que ir, mas até que a voz me doa, continuarei sempre a dizer que isto é um erro de gestão pública brutal e espero daqui a 10 anos não ter razão, porque não gostaria mesmo de ter razão. Nós, neste orçamento, já incorporámos as transferências de competências da educação, que é irreversível nesta fase, declinámos sempre, mas agora é imposto legalmente, por lei. Não incorporámos ainda a saúde e a segurança social, porque ainda não temos elementos específicos para integrar. No entanto, há uma realidade indubitável,
que é em abril, todos esses colaboradores operacionais e assistentes técnicos e contratos de gestão corrente, falamos de comunicações, água, luz, detergentes e combustíveis, e comunicações passam da responsabilidade do município. A única reunião que tivemos com órgãos regionais até à data foi com a educação. Portanto, também é a única que estamos em condições de poder avançar. Mas este orçamento assim incorpora essa realidade de educação, portanto aqui está um grande acréscimo também à conta disso, mas incorpora também uma pequena parte do protocolo da Verde Lago, porque há aqui obras que já vão ser os lançados os projetos e os concursos ainda no decurso de 2022, designadamente o estudo de requalificação integral da Rua da Alagoa, substituição de redes de água, esgotos, enterramento de infraestruturas aéreas, e portanto isso já está aqui também incorporado, do lado da despesa uma pequena parte e com a receita correspondente outra pequena parte. E depois temos, quando fala das despesas correntes, e sabe que isto é uma crítica que eu faço às nossas reuniões internas, não é? Está aqui o Sr. Chefe de Divisão, e em que eu digo sempre, e a resposta que o Sr. Chefe de Divisão me diz é assim: somos dos melhores do Algarve, ou melhor, somos o município do Algarve que tem menos... E eu digo assim, isso não me serve de argumento. E, portanto, também não vou dizer o mesmo à vereadora, porque isso também não me serve de argumento. Temos que tentar ser melhores gestores a cada dia. Sei que somos o município do Algarve com menos funcionários e que fazemos a recolha de água, resíduos, a distribuição de água, recolha de resíduos, tratamento de águas residuais. Não é nenhuma empresa municipal. Fazemos todas essas componentes, estamos a assegurar tudo isso e, mesmo assim, a soma é que temos menos funcionários que os outros municípios. Mesmo assim, acho, enquanto gestora, que devemos ainda procurar ser mais eficientes, automotivarmos a cada dia, eu começar por mim e acabar no último do funcionário que entrou ontem. Portanto, temos que fazer esse esforço, porque as pessoas pagam os seus impostos e querem o melhor serviço. Temos que melhorar serviços, tempos de resposta, e aqui este orçamento não tem 1/10 daquilo que são os sonhos para Castro Marim, de curto prazo. 1/10, não pode ter, porque nós não podemos fazer orçamentos irreais. Os orçamentos irreais acabaram em 2013 por força da nova lei das finanças locais. Antes fazia-se assim, construía-se o sonho e depois via-se que receita é que se tinha. O que se faltava para construir o sonho, vendia-se terrenos ficticiamente. Isso deixou de ser permitido por lei em 2023. Logo, agora passou-se do 80 para o 8, que é: primeiro demonstras a receita que consegues apurar em cada ano, com uma métrica estipulada por lei, e depois, com essa receita, é que vais poder prever a despesa do ano seguinte. O que é uma injustiça, porque se nós sabemos que, por exemplo, temos lotes para vender em determinado sítio e sabemos que eles têm valor de mercado, deveríamos pô-los como contributo direto para o orçamento. Não podemos. Portanto, só podemos estender o orçamento em função da receita que temos garantidamente e comprovadamente apurada ou suscetível de ser apurada agora à data da elaboração do orçamento. Para saldo de gerência, propomos, e está aqui na proposta, um conjunto de obras, porque estimamos que o saldo de gerência possa chegar à ordem dos 3 milhões de euros. Temos aqui um conjunto de obras e vamos fazê-lo em fevereiro, e essas obras ficam penduradas para que a integração desse saldo de gerência, portanto, o nosso orçamento, tudo correndo bem, passará para 25 milhões de euros. É a primeira vez que o município de Castro Marim consegue ter um orçamento com esta correspondência real nesta dimensão, pelo menos nestes anos todos que acompanho aqui o município de Castro Marim. Se eu lhe disser, não lhe vou dizer nenhuma inconfidência, porque mandámos esse documento para a AMAL e para a CCDR, que nos pede há 2 anos uma lista das obras necessárias no concelho de Castro Marim. Necessárias, não é nada de lunático. A mais pesada que lá está custa 7 milhões de euros, são 3 dessa dimensão. O total das necessidades do concelho de Castro Marim para a realidade que nós conhecemos e para o discurso comum que temos, soma a estimativa orçamental 1.800 milhões de euros.
há aqui uma pessoa na sala que até perguntou várias vezes se eu estava a dizer bem o número. Eu também, no fim de somar aquilo tudo, achei que o Excel, a soma estaria errada. Mas precisamos de pavimentar novas estradas, precisamos de muita coisa, precisamos reabilitar parque habitacional, precisamos de melhorar as urbanizações da altura, as várias urbanizações foram construídas há 20, 30 anos, a Quinta da Cerca. Precisamos renovar as redes de água da Vila de Castro Marim e de altura. Precisamos de consolidar e revitalizar o Castelo, só são 7 milhões de euros. Precisamos de uma área empresarial, que são outros 5 ou 6 milhões de euros. Portanto, isso é aquilo que nós trabalhamos todos os dias para construir todos estes sonhos e todas estas janelas abertas. Não é possível, temos que estender a perna à medida do lençol, mas o lençol que nos dão é muito curto, é muito apertadinho e não nos dá grande margem. E é isto, gostaria imenso de outras coisas poderem aqui estar também, não é possível, mas posso lhe dizer que é um orçamento muito realista. Quanto à execução, que é o último ponto que eu vou falar, só para não se aborrecerem, quanto à execução, dizer que muitas variáveis, a maior parte delas não dependem de nós. Por exemplo, a ciclovia Castro Marim, Vila Real de Santo António, em termos administrativos, desde a adjudicação, Tribunal de Contas e CNF, agora numa aprovação final de um plano de intervenção acompanhando a obra, e CCDR, aprovação definitiva do contrato de financiamento, temos 2 anos. E sabe o que é que significa? Nós, em cada ano, temos de ter a verba comprometida. Essa verba não tem execução. Teve execução zero, por exemplo. Essa é a maior. A rede rega da Várzea do Leite. A execução baixíssima. Fatores, muitos que estão justificados nos pedidos de prorrogação. Infelizmente, grande parte, a obra do Rio Seco, que ainda agora esquecemos de pedir no início da ordem de trabalho para alterar, a obra do Rio Seco, que já foi adjudicada, estava no orçamento, execução zero. Fatores que também não consigo. Portanto, infelizmente, mas olha que não é falta de persistência e da máquina se concentrar, que a estrutura tem trabalhado muito para que as coisas possam acontecer. Não é o ótimo, e nós não deixamos de sonhar para melhorar a cada dia, pois é porque nós estamos na função certa. Infelizmente compreendo-a, mas por isso também me disponibilizei. A única conversa que tive foi com o vereador Luís Guilhermino, que me disponibilizei nem que fosse numa reunião online para que pudéssemos falar muitas destas questões, porque estamos a falar de dezenas, centenas de variáveis que não é possível verter aqui no documento, nem vou falar aqui na reunião. Podiam chegar à mesma conclusão, podiam não estar de acordo, mas pelo menos conheciam os argumentos, disponibilizei-me. Sei que foi muito em cima a convocatória para essa reunião, mas não podendo acontecer naquela data, também me disponibilizei para ser a qualquer momento, a qualquer hora, nem que fosse online, mas continuo disponível para esclarecer politicamente algumas decisões e tecnicamente o chefe de divisão também nos estará disponível para algum esclarecimento, independentemente da votação ser hoje. Mas há mais algumas dúvidas no sexto ponto? Tenha a vontade, Sr. Vereador Luís. Ora, muito bom dia a todos, ainda não tinha cumprimentado. É verdade, sim, que recebemos uma convocatória. Recebemos uma convocatória na terça-feira, na véspera do feriado, que eu, por acaso, como foi o final do dia, só a vi na quarta-feira. Depois vi que uma tentativa de cumprir... O microfone deve estar aqui a fazer um feedback. Numa tentativa de cumprir o Estatuto do Direito da Oposição, que não foi cumprido de maneira nenhuma, porque o documento deveria ter sido enviado com alguma antecedência para nós podermos analisar e aí sim de podermos dar os nossos contributos. Depois falámos, eu e a vereadora falámos na quinta-feira de manhã, com o objetivo de podermos reunir, mas para nós darmos os contributos, mas contributos é que nós podíamos dar se nós nem conhecíamos sequer o documento. Pois é que se me afasto dizem que depois não ouvem. Sim? Está igual, está pior. Está pior. Afinal, eu só apresentava a boicotar aqui a situação. Tinha que ter alguma razão, Sr. Presidente. Era impossível nós conseguirmos fazer uma reunião
depois da nossa conversa de quinta-feira de manhã, para nos apresentar um documento na sexta-feira para nós podermos analisar para ser votado hoje. Como é que contributos é que nós poderíamos dar de uma quinta-feira de manhã para uma sexta-feira à tarde para que isso pudesse acontecer? Agora nem eu sou o Presidente a boicotar, agora que eu estou no olho nele. Por isso era completamente impossível. O Estatuto de Direito à Oposição, não foi cumprido, tudo bem. Mas assuma que não foi cumprido, não venha com uma tentativa de dizer e tal, não conseguimos, ou o vereador Luís Guilherme não quis, ou não teve disponibilidade, por acaso não tinha disponibilidade para quinta-feira de manhã. Não tinha. E, aliás, eu respondi-lhe, assim que eu recebi o mail na quarta-feira, respondi-lhe logo, de seguida. Conversei com a vereadora Rosa e decidimos, porque não havia condições para o fazer. Em relação ao documento, eu tenho aqui algumas dúvidas. Para já é uma dúvida técnica que tenho em relação aos valores apresentados, que neste momento deixaram de ser apresentados os valores do executado em cada rúbrica, em cada obra no plano plurianual de investimentos. Isso é uma dúvida que eu tenho. Depois, há uma dúvida aqui também em relação a um projeto, que é o CILIFO. É que é um projeto que acaba no dia 31 de dezembro deste ano. Está a ser apresentado como um projeto de financiamento com 1 milhão de euros para 1,5 milhão de euros para 2023 e 20 mil euros já para o próximo ano. Isto são duas dúvidas, uma técnica e outra política. Em relação ao documento em si, no geral, vamos ter mais do mesmo, vamos ter um documento que este ano tem mais 1,5 milhão de euros do que o ano passado. As taxas de execução, nós vamos ver o que é que vamos ter. Já sei que depois as desculpas vão ser sempre idênticas, porque é por causa do tempo, por causa da chuva, por causa do Covid, por causa das calças tão curtas, por causa de tudo e mais alguma coisa, mas as taxas de execução não vão passar dos 50% e tal, 60%. E se formos ver bem, as taxas de execução de investimento ainda vão ser irrisórias. Porque se formos analisar bem, eu recordo aqui há 2 anos, salvo erro, em que o orçamento tinha uma verba de 12 milhões de euros para taxas de investimento e o que foi executado foi 1,5 milhão. Estou a falar de números assim por alto, não exatos, mas também é simples, é ir ver os documentos anteriores e ver. Por isso não poderia concordar, e as opções políticas para este orçamento não encaixam minimamente com aquilo que nós tínhamos. Se o PS fosse poder, teria optado, por isso mesmo não podemos estar de acordo com este orçamento. Senhora Vereadora, quer explicar algumas dúvidas? Não, só sobre a questão levantada pelo Sr. Vereador. O CILIFO, isso é um lapso, vai ter que ser corrigido em saldo de gerência, porque o CILIFO é esta obra que nós lançámos hoje, que tem enquadramento orçamental, tem financiamento comunitário, portanto, e tem que ser executado em 2022. Só que tinha que ter fracionado 2022 e 2023, a obra. Portanto, a obra vai ter que... esta obra, o CILIFO é esta unidade local de formação, é este projeto. Portanto, sim, é isso, é um lapso a transferir para os outros anos. Portanto, em saldo de gerência, em fevereiro, havemos de corrigir isso para estar em conformidade. Lançámos isto com base no orçamento em vigor, o atual, o que estamos a lançar. É o que está correto. O que estamos a lançar. E quando começarmos a operacionalizar, quando formos adjudicar, temos de ter isto corrigido, óbvio. É uma correção que temos que fazer. Mas então ainda não confundiu mais. Então, estamos a aprovar um orçamento
com uma base errada, para já, com uma obra que vamos aprovar agora o lançamento. Não, à data do lançamento da empreitada temos que cumprir com o orçamento em vigor. Está correto, certo? À data da adjudicação, para adjudicar-se não pode haver adjudicação, temos de ter um orçamento correto e há tempo para corrigir esse lapso. Vamos abalar neste momento com 20 mil euros para o próximo ano que não... Mas não tem que efeito não... prático nenhum, porque em fevereiro ou janeiro até podemos antecipar a integração de saldo de gerência, não é assim, Paulo? Até podemos antecipar para o dia 4 a integração de saldo de gerência. Desde que haja um apuramento de fluxo de caixa, logo podemos fazer essa correção ao orçamento. Mas não vale a pena, não há necessidade processual nisso. Em relação ao direito da oposição que o Sr. Vereador Luís Guilhermino falou, eu recordo-me quando eu cheguei aqui há 8 anos, aliás, no primeiro mandato, eu recordo-me que nós reuníamos atempadamente com os vereadores da oposição para conversar abertamente, sem preconceitos, sobre o orçamento. E, de facto, fizemos, todos os anos, fazíamos 1 ou 2 reuniões, partíamos pedra até chegarmos a um consenso, e isso até se conseguiu no primeiro mandato. No segundo mandato, quando foi aquela história de perdermos uma maioria, se calhar sob outras orientações, não quiseram mais fazer essas reuniões. Eu iria sugerir que para o ano voltássemos a fazer essas reuniões antes da nossa proposta final do orçamento, para partirmos pedra e para tentarmos chegar a acordo em relação a muitos pontos. Se estiverem de acordo, no ano que vem vamos atempadamente reunir e discutir o orçamento. Pronto, qualquer das maneiras... Está bem. Qualquer das maneiras... mas pronto, mas se quiser... sim. Sabe que eu acompanhei, há uns anos para cá, tenho acompanhado mais ou menos a vida política, que naquilo que posso e naquilo que posso. E sei que de 2013 para cá foi feita uma reunião e outra tentativa de reunião já em 2000 e qualquer coisa. Já depois no outro mandato. Mas no primeiro mandato foi uma reunião. Não. E aconteceu exatamente o mesmo. Foi pedido contributos. Mas não cumprindo o Estatuto do Direito à Oposição. O Estatuto do Direito à Oposição diz: faça-se chegar os documentos... Faça-se chegar os documentos para análise para que a oposição possa dar o seu contributo. É uma coisa simples. Com um certo tempo de antecedência, faça-nos chegar a documentação, nós analisaremos, podemos construir os nossos contributos e aí sim podemos reunir e vermos qual é a melhor forma de o fazer. Eu acho que no primeiro não se esqueça mandato... da minha dúvida técnica. No primeiro mandato fomos muito mais longe do que isso. Quer dizer, reunimos várias vezes em que discutíamos e partíamos pedra para chegarmos a acordo. Portanto, de qualquer das maneiras, eu quero dizer que é natural que a oposição tenha outras opções. Aliás, isso é a coisa mais natural deste mundo. Quer dizer, acho que os castro-marinenses têm possibilidade de optar entre as opções e deste lado não estão só as vedetas, quer dizer, as vedetas somos os 5, não somos só aqui estes 3. Portanto, é natural que haja outras opções, é natural que os castro-marinenses possam optar por outras opções. Mas qual é a questão técnica que colocou? Porque é que no documento deixou de existir, e eu sei que antigamente existia, os valores nas rúbricas, os valores já executados e isto no plano plurianual. Os valores já executados de uma obra e os subsequentes dos anos por... Eu penso que o chefe de divisão, Dr. Paulo Simão, podes explicar. Deixe-me dizer aqui uma graça, porque o chefe de divisão hoje está aqui a secretariar a reunião. E eu disse a brincar que ele ia ter que despir o casaco de secretário e iria, no meio da reunião, ter que vestir o casaco de chefe. Estou a brincar, é uma graça, porque tínhamos estado a falar que isto ia acontecer. Bom dia a todos.
Portanto, dizer que, de facto, nos anos anteriores, o PPI, como diz e bem, costumava ter uma coluna com o valor executado até à data da elaboração do documento. Portanto, como sabe, o sistema de contabilidade, nós transitamos para um sistema de normalização contabilística da administração pública em 2020 e, de facto, reparei que este ano esses campos, o sistema preenchia automático, portanto, não era intervenção nossa, sempre que abríamos o projeto para carregar o valor provisional para o ano seguinte, ele automaticamente tinha um campo que já aparecia preenchido com o que estava pago, e essa execução era só a nível do pago, até àquela data em que nós introduzíamos aquilo, ou seja, no dia a seguir até já poderia estar desatualizado. Quando aqui era apreciado, muitas vezes já estava desatualizado esse valor. Este ano deixou de... já só aparece mesmo os valores previsionais, aquilo que temos que carregar. Aparece o contrário, aparece muitas vezes se queremos optar por colocar o valor ainda não pago, portanto o valor ainda não pago, o que eu optei por não colocar porque isso ia ter interferência naquilo que era o valor a transitar para o ano e como desatualiza no dia a seguir em função dos pagamentos que são feitos nesse dia e essa coluna desapareceu. Portanto, desapareceu em termos de carregamento do orçamento, não desapareceu em termos de configuração do próprio mapa. Ela continua a vir lá, só que vem em branco. Está esclarecido? Tenha bondade. Sim, estou esclarecido, mas o que acaba por nos dar valores errados em relação às rúbricas, às obras que estão em curso ou que vão ser que vão iniciar, porque que vão iniciar não, aquelas que já estão em curso, as iniciadas por os valores irão lá estar nos anos seguintes. Por exemplo, o Centro Náutico de Odeleita. Neste momento consta como um total de 475 mil euros. É um dos casos que eu reparei, sim. O que não corresponde à verdade porque vai muito, muito mais além do que isso, porque provavelmente já há valores pagos que não constam no documento do plano plurianual. Exatamente, mas este é um documento plurianual para 2022 e seguintes. Portanto, o que apenas tem aí aquilo que se prevê pagar no ano de 2022 e nos seguintes, ou seja, não traz aquela que era a previsão inicial da empreitada. Portanto, essa há de vir agora, pois, com a prestação de contas, é que há de vir o que é que já foi pago desse e de todos os outros projetos que estão em execução. Mas, desculpa entrar em diálogo, mas a última coluna... A última coluna diz exatamente isso. Total previsto com as alíneas todas, a soma das alíneas todas, o pago, para o próximo ano e os anos e o executado. Mas sim, eu estou a perceber. Mas é um erro que acaba por alterar um documento que acaba por não ficar na realidade. Acredito que o layout do mapa também seja atualizado e que eventualmente este ano seja detectado essa situação e que para o ano já não venha assim ou volta a aparecer os valores executados eventualmente. Bem, então vamos para a votação. O ponto número 19. Quem vota contra? Senhora Vereadora Rosa Nunes. Pensei que estivesse distraída. Pronto, quem se abstém? Eu abstenho porque vou dar o benefício da dúvida. Se quer fazer uma declaração de voto, é isso? Não, sim, pode constar. Gostava que constasse na ata. Então Isto não se está a ouvir bem, para não? Agora está? Eu já lhe peço para fazer a declaração de voto. Hein? Mas é simples, são 3 frases. Ok, faço depois. Pronto. Portanto, um voto contra, uma abstenção e 3 votos a favor, não é? Portanto, pode fazer a declaração de voto, então. A minha declaração de voto é simples. É o meu primeiro mandato. Vou dar o benefício da dúvida, mas vou ficar atenta à execução do plano, está bem? Do orçamento. Sim, senhor. Não sei se o vereador quer fazer a declaração de voto. Não. Muito bem. Eu gostava de agradecer à nossa oposição ter acedido a que incluíssemos um ponto novo que se prende com o abastecimento de água ao Pisa Barro
de baixo, Pisa Bar de cima e Matos, que de facto é uma obra que é muito urgente e que de algum modo me envergonha não termos feito ainda esta obra, mas pronto, mas isto era no sentido de lançarmos esta obra. De lançarmos, não, de adjudicarmos e de aprovar a minuta do contrato. Estamos de acordo? Sim, Sr. Presidente, obviamente estamos de acordo, porque é uma obra essencial e não poderíamos deixar. Muito bem. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está finda a ordem de trabalhos. Vamos aprovar a minuta. Alguém na assistência quer intervir? Tem uma vontade. Chama-se? Luís Martins. E sou município aqui do Conselho de Castro Manica, concretamente da altura. Sim, senhor. A questão que me traz aqui é uma questão de interesse público, mas que deverá ser resolvida respeitando os meus direitos de propriedade. Talvez fosse mais adequado eu ter apresentado esta questão que vou apresentar numa ligação direta à Câmara Municipal, através de uma audiência que pedi reiteradamente, mas não me foi concedida. Mas, por exemplo, ontem estive 3 horas à espera de ser recebido por um responsável autárquico e depois, ao fim dessas 3 horas, essa reunião estava realmente prevista e ao fim dessas 3 horas acabei por ser descartado e por ser efetivamente cancelada essa reunião. Quando se fala e se propagandeia que efetivamente o poder político local, o poder local democrático está próximo dos cidadãos, nós estamos conversados em relação a esta má prática de que ontem fui vítima. Posto isto, vamos ao cerne da questão. O que me traz aqui é o seguinte: eu sou proprietário de uma habitação, de uma casa centenária na altura. Uma casa que tem mais de 150 anos de implantação e que foi restaurada com todo o gosto para manter a traça arquitetónica tradicional, para manter, digamos, para respeitar a arquitetura tradicional, tal como os meus bisavós a construíram. Essa casa, ao invés de ser respeitada, é frequentemente alvo de ações que eu diria de pirataria, no sentido dos poderes públicos, a Câmara Municipal e os construtores, estarem, neste caso concreto, a casa fica situada na Rua da Alagoa. É, digamos, a única casa histórica que se encontra lá situada. De fronte está em finais de construção um bloco de apartamentos que é um autêntico mamarracho, com uma volumetria desproporcionada e que, sem qualquer aviso prévio, sem qualquer autorização, instalaram umas tubagens junto à parede da casa. Casa essa que é muito vulnerável, como eu disse, é centenária, encontra-se localizada abaixo do nível da estrada, portanto requer uma intervenção permanente da minha parte, no sentido do seu tratamento, da sua pintura na parede, eventualmente, com infraestruturas aéreas que me impedem o acesso ao telhado da casa. Quer dizer, portanto, há aqui uma intrusão e uma agressão que não é ilegal e injustificável. O que me traz aqui era eu querer saber exatamente o que é que pretendem fazer. Quer dizer, o que é que, no futuro, esse projeto final de infraestruturas do bloco que estão a construir pretende fazer em relação a futuras agressões, porque eu tenho direito à informação e tenho direito, digamos, a saber o que é que pretendem fazer quando digamos, agridem a minha propriedade. É evidente que as tubagens que já estão instaladas junto à parede e que me impedem o acesso à propriedade e à parede exterior têm que ser removidas. De alguma forma têm que ser removidas. Mas eu perspectivo que haja também a intenção de implementar outras infraestruturas, quer elétricas, quer de telecomunicações, que vão, com certeza, continuar a agressão a essa minha propriedade. Portanto, é um direito básico eu saber o que é que pretendem fazer para que eu possa legitimamente e legalmente defender aquilo que é meu. Muito bem. Olha, eu posso lhe dizer que, geralmente, quem quer falar comigo, fala. Isto é o costume.
Isto é o costume. Duvido que algum outro presidente de Câmara tenha a disponibilidade de receber a qualquer hora, muitas das vezes, a maior parte das vezes, sem marcação. Ontem, de facto, tivemos duas reuniões importantes, uma de manhã e uma à tarde, que, de facto, eu não me recordo de alguém me ter dito alguma coisa que estava alguém à espera. Agora, de facto, esse assunto é um assunto mais técnico do que outra coisa. A ideia que eu tenho é precisamente essas tubagens vão desaparecer, esses fios aéreos vão ser enterrados e tudo irá ficar como deve ser. Portanto, não presumo que não haja qualquer atentado, seja aqui quem for. Mas, de qualquer das maneiras, é uma questão mais técnica que eu solicito ao senhor para, quando quiser, até agora, se estiver disponível, vai comigo à Câmara e eu chamo o técnico para a gente esclarecer isso. A ideia que eu tenho é que realmente essas tubagens vão desaparecer e isso vai ser tudo enterrado, quer dizer, não, esses fios aéreos que agora existem, mas que penso eu que irão ficar melhor se forem todos enterrados. Tenha bondade, Sra. Muito bom dia, Sr. Luís Martins. Não conhecia o senhor, dou-lhe os parabéns pela reabilitação que foi ali feita, porque de facto está muito bonita. Conheço o caso colateralmente porque tenho o pelouro da obra pública, não do licenciamento, e porque colateralmente até estou a par dessa situação, porque já houve uma reunião técnica do senhor com o chefe de divisão de obras municipais e manutenção, segundo fui informada, e que me foi transmitido que se algum dia fôssemos abordados pela questão, que fosse pedida alguma paciência, porque com o final da obra, os tubos, os negativos que estão junto à sua casa, por onde passarão os cabos que irão passar por baixo da estrada para o bloco, serão tamponados e será feito com o rigor que qualquer obra deste género obriga. E que neste momento ficará lá aquele poste que já lá estava, não é? É um poste que já lá estava, e que será colocado outro mais abaixo, mas em pleno espaço público junto ao passeio. Portanto, por acaso o Sr. Engenheiro António Pereira falou-me dessa reunião, e é só para dizer isso, Sr. Presidente, que essa reunião de facto aconteceu. Poderá haver outras dúvidas, mas que é preciso alguma paciência, que isto também não é como nós gostaríamos que fosse, e que não está esquecido. Quanto à obra futura da Rua da Lagoa, iremos passar essa nota da estrutura que estará associada à casa, para que na própria intervenção se tente fugir ao máximo de calhas técnicas junto à casa, que é um alerta que está a deixar, e que agradeço, que irei transmitir para o projeto que será apresentado publicamente, para que seja discutido publicamente na fase de estudo prévio, previsivelmente ainda nos primeiros meses de janeiro, e que será dada nota pública sobre isso. Estou a falar da requalificação da Rua da Lagoa, e que uma coisa é o licenciamento particular, que se coaduna com uma política pública, não é? Que já sabemos que vamos requalificar e vamos obrigar a que todas as infraestruturas estejam enterradas, e, portanto, foi exigido isso ao promotor particular, já nesta visão de projeto público. É disso, Sr. Presidente. Sim, senhor. Então, vamos aprovar em minuta os pontos. Foi colocada à votação a ata número 25 do dia 2 de dezembro de 2021, aprovada por unanimidade, em que o Sr. Presidente não votou por não ter estado presente na respectiva reunião. Todos os pontos foram aprovados por unanimidade, com exceção da proposta 287, referente ao Imposto Municipal sobre Imóveis, taxas a aplicar em 2022. Registaram-se 2 votos contra dos vereadores do Partido Socialista e 3 votos a favor. E da proposta 292, documentos provisionais para o ano 2022 e seguintes, orçamento, grandes opções do plano e mapa pessoal, registaram-se 3 votos a favor, 1 voto contra do vereador Luís Guilhermino e uma abstenção da vereadora Rosa Nunes. Portanto, ninguém vota contra esta minuta, ninguém se abstém.
Está fim da reunião. Agradeço a presença de todos e desejo um Feliz Natal a todos.